Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e a gente vai dar continuidade às nossas aulas, do sexto ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as danças do Brasil, e aí a gente vai colocar um pouco sobre as semelhanças e as diferenças entre as danças em cada região. Talvez a gente não cite algumas, mas a gente vai citar posteriormente nas outras aulas, tá bom? Mas para que a gente possa falar sobre as danças do Brasil, a gente tem que dar aquela recapitulada do que é dança, né? A gente vem falando já há algum tempo sobre as danças e a gente só vai voltar no conceito de dança. Vamos lá. Dançar é definido como a manifestação instintiva do ser humano. Os homens já se movimentavam ritmicamente para poderem se comunicar e aquecer-se, antes de polir a pedra e construir abrigos. Certas correntes da antropologia associam as primeiras danças humanas a conquistas amorosas e eram mais individuais. Então, o que a gente pode entender sobre a dança? As danças elas foram originadas há muito tempo atrás, né? Desde homens das cavernas, até mesmo para utilizar ela como uma comunicação. Então, basicamente isso, a gente já viu realmente sobre isso, eu não vou entrar muito nesse conceito de dança. E hoje a gente vai falar sobre algumas regiões, como eu falei inicialmente. Vamos lá. O Brasil é conhecido mundialmente pela diversidade de cultura existente. Cada região possui uma cultura típica e, dentro delas, os costumes que fazem a nação de brasileiros ser mais diversificada do mundo. O Brasil, em sua imensidão geográfica, é o fruto da fusão de diversas culturas e etnias distintas. E esses frutos espalhados pelo país são conhecidos em suas regiões. Então, como foi falado, cada região do país, do Brasil, ele é originado de algum local, de algum outro país, até porque nós fomos colonizados por vários povos, Mas existem as danças que vieram de outros povos e as danças que são dos nossos nativos, Vamos seguir. O negro, oriundo do Oriente Africano, o branco vindo da Europa e os povos nativos. São essas as três etnias que colonizam o país. Nunca esquecendo a importância que os outros povos tiveram para a formação nacional, mas dando enfoque às três etnias que são as principais geradoras da formação da identidade regional do nosso país. Então, como eu falei anteriormente, o nosso país, o nosso Brasil, ele é originado por quem, Pelos europeus, que são os povos brancos, os pretos, os negros que vieram da África e os nossos povos nativos, que aqui já coexistiam. Pensando nessas etnias, vamos apresentar o Brasil, suas semelhanças e diferenças através da dança das regiões, A gente vai colocar o Norte, Nordeste e Centro-Oeste hoje, não vamos falar sobre o Sul e o Sudeste. Região Norte, com área que corresponde a 45,27% do território brasileiro, é formado pelos estados de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Etnias que têm forte presença na formação das danças da região norte, que são os negros e os povos nativos. Os negros cantam as danças ritmadas pelo som dos tambores e a grande preocupação com a continuação da família negra. Trazem a fertilidade como marca das danças tribais africanas. E os povos nativos, sua cultura tribal ritualística voltada para o mítico e o divino, os cultos aos elementos e as divindades da natureza. Então a gente vai fazer um acordo agora. Dentro do slide existem várias danças que serão citadas e depois vocês retornem ao vídeo para poder ter um embasamento melhor, Porque senão vai ficar muito extensa a nossa aula e muito cansativa. Vamos lá. O lundu, que é do Pará, e o carimbó, que é do Pará também. Aí a gente vai colocar o siriá, que é do Amazonas. O boi-bumbá, que ele foi introduzido pelos colonizadores europeus, sendo a primeira expressão de teatro popular brasileiro. E aí temos o congo ou a congada, Vamos falar um pouquinho sobre ela.
é uma manifestação cultural de origem africana, mas com influência ibérica. É popular no Nordeste e no Norte do Brasil, durante o Natal e nas festividades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Então a gente pode colocar o Congo ou a Congada como um exemplo, né, que é praticado em duas regiões, que é no Nordeste e no Norte do Brasil. E é isso que a gente está falando um pouco hoje na nossa aula. É as semelhanças que existem entre duas regiões que podem estar utilizando a mesma dança, né? A mesma cultura. Então a gente pode também pensar que existem nomenclaturas que elas podem mudar de região para região, mas que é quase a mesma dança. Então é isso que a gente quer dar um enfoque hoje. Vamos lá, a gente fala um pouquinho da região Nordeste agora. Com uma área que corresponde a 18,26% do território brasileiro, é formado pelos estados de Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Nordeste tem uma presença do negro e do branco com traço marcante de sua formação. Ambos foram uma cultura rítmica, marcada pelo som do tambor negro e das suas danças marcadas por compassos fortes, voltadas para as fertilidades, e também para a cultura ritualística que é muito presente no cotidiano do povo negro. O branco influi nos apetrechos e roupas coloridas, no desenrolar das danças, né? Então a gente pode falar agora um pouquinho sobre uma das danças mais populares e mais conhecidas da região do Nordeste, que é o frevo, né? Vamos ver um pouquinho sobre o frevo. O frevo mostra bem essa mistura étnica, né? Onde o som do tambor negro se mistura ao sopro de um trompete europeu, assim como o forte compasso africano marcado por danças rápidas e que se mescla a alguns passos de danças europeias como o minueto. Então a gente pode ver que essa mistura ela tá bem marcada, né, em algumas danças. Como eu citei o frevo agora, vou apenas citar as outras e depois vocês retornem. Aí a gente vai ter também o afoxé, o bumba meu boi. A gente pode falar um pouquinho sobre o bumba meu boi, porque tem uma outra dança que se chama da boi bumbá. Então lembra que eu falei para vocês que uma dança pode ter duas nomenclaturas diferentes, mas que elas podem ser praticadas igualmente em duas regiões do país. E é isso que vocês têm que entender. Temos a capoeira. A capoeira, ela também pode ser vista como dança, mas como luta, né? E ela é bem característica do Brasil. Só que ela não é do Brasil, ela veio do povo africano. Vamos lá. Ela foi introduzida no Brasil pelos escravos africanos e é considerada uma modalidade de luta e também de dança. Adquiriu adeptos rapidamente nos estados nordestinos, principalmente na Bahia e no Pernambuco. Um dos instrumentos utilizados durante as apresentações de capoeira é o berimbau, que é constituído por arco, cabeça cortada, cachixi, vareta e bodrão, né? Dobrão, desculpa, que é a moeda. E aí, lá no slide, vocês vão ver que tá todo bonitinho naquela imagem dizendo qual é cada um. Vamos lá, a gente tem a marujada, temos o maracatu. O maracatu, ele é bem presente também e ele é bem interessante de falar. Vamos lá. Surgiu durante as procissões em louvor a Nossa Senhora do Rosário dos Negros, que batiam o Xangô, que é o candomblé, né, o ano inteiro. O maracatu é um cortejo simples. Inicialmente tinha um cunho altamente religioso e hoje é uma mistura de música primitiva e o teatro. É bem interessante a gente falar sobre o maracatu porque a gente vê uma presença religiosa bem forte, né? Então a gente pode lembrar que o povo africano, ele tinha uma religiosidade muito forte. Difícil essa palavra, né? Desculpa. Vamos lá. A gente tinha também o coco. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a região centro-oeste agora e falar um pouco sobre as danças de lá. Com uma área que corresponde a 18,86% do território brasileiro, é formado pelos estados de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. E aí temos Brasília, né?
As danças caboclas, que misturam elementos dos povos nativos e europeus, são as características da região centro-oeste brasileiro. E aí a gente vai ter uma reflexãozinha agora. No centro-oeste, os pudores em relação ao corpo, que são dogmas da religião cristã, têm uma presença muito forte e são misturadas aos ritmos entoados em flauta dos povos nativos. Nesse contexto, deram origem às danças da região. Então, a gente pode ver que a presença religiosa também está bem forte, né, na região centro-oeste. E aí temos o engenho da maromba, que é em Mato Grosso. Temos a mandaia, que é em Goiás. E aí temos também o cururu, que é em Mato Grosso, que é uma dança provável de origem indiana. Indígena, que homenageia santos padroeiros das cidades do interior do Mato Grosso. Os homens únicos participantes da festa dançam em círculos ao som da viola do concho e do reco-reco. Então a gente pode ver uma particularidade que só os homens podem participar dessa dança e é bem interessante. Mas a gente pode ver também que essa dança ela pode ser muito semelhante a qualquer outra dança que pode ser praticada em outra região. Vamos lá. Temos também outros ritmos que podem ser praticados na região centro-oeste, mas que vieram de outra região. Por exemplo, em determinada região do centro-oeste, eles podem praticar o frevo, que veio do centro-oeste. Então, não quer dizer que no centro-oeste só se pratica-se aquelas músicas e no nordeste outras danças, né? Então, tem aquela mistura, tem aquela mesclagem. Esses ritmos e danças que representam a imensidão chamada Brasil mostram o quão diversa e única é a cultura brasileira e que muitas vezes é desconhecido, fruto do forte regionalismo e da grande distância geográfica existente entre as próprias regiões que formam o Estado Nacional. Fato que muitas vezes não dá abertura para o conhecimento de novas particularidades do nosso país. Então é muito interessante, né, a gente ver isso e aprender essas outras danças de outros locais. Por quê? Porque às vezes a gente passa a vida inteira entendendo que só existem aquelas danças da nossa região, né? Acaba não conhecendo outros locais. E agora a gente vai exercitar um pouquinho. Essa aula foi muito fácil, eu espero que ela tenha sido bem clara, né, de fácil compreensão para vocês. Lembrando que vocês podem retornar ao vídeo, ao slide depois e dar uma lida nos conceitos de cada dança para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Com base no seu conhecimento e no que acabamos de estudar, responda a respeito da dança. Quem pode praticar? A. Adultos e crianças. B. Crianças e adolescentes. C. Somente profissionais. Ou D. Todos. Então, essa pergunta, ela engloba muito o que a gente fala hoje. A gente falou sobre as danças de cada região, mas em nenhum momento a gente falou quem pode praticá-las, né? Então, quer dizer que todas as pessoas podem praticar todas as danças, né? Não existe aquela, eu sou adulto, participa dessa, eu sou criança. Então, a dança, ela é uma manifestação até mesmo comunicativa muito bonita que todos podem praticar. Então, a resposta correta é a letra D, né? Todas as pessoas podem praticar. No Brasil, vamos lá para a segunda. No Brasil, as congadas podem ser descritas como A. É a representação da coroada do rei e da rainha, eleitos pelos escravos e da chegada da embaixada, que motiva a luta entre o partido do rei e do embaixador, e termina com o batizado dos infiéis. Ou B, bailado guerreiro do sudeste brasileiro, desenvolvido especialmente em comunidades negras de Minas Gerais. E C, forma de expressão cultural que mistura dança, luta, música e jogo. Nelas são encenados golpes e movimentos acompanhados por músicas
e palmas no ritmo do berimbau. Então a gente pode lembrar que a gente não falou sobre o conceito, mas a gente citou todas as danças. E aí, vocês lembram qual foi que eu falei que eram as congadas? O que eram as congadas? De onde que era? Então, se a gente souber de onde é, a gente já consegue responder essa questão. Então, se você respondeu a letra A, está correta. É a representação da coroação do rei e da rainha eleitos pelos escravos e da chegada da embaixada, que motiva a luta entre o partido do rei e do embaixador. Termina com o batizado dos infiéis. E a gente vai praticar um pouquinho em casa. Agora é sua vez de praticar. Com base nas informações dessa aula, escolha um dos estilos de danças brasileiras e monte sua coreografia. Alongue-se antes e não precisa ser muito longo. Peça ajuda aos seus familiares e, se possível, grave e mostre para a sua turma. E aí, dentro desse slide, a gente deixou 2 sugestões de vídeos para vocês darem uma olhada e se inspirarem, né? E aí, a gente vai ficar com a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma do Eduque, para vocês terem acesso a todas essas aulas e poderem revisar e estudar melhor. E a gente fica por hoje, é só.